Fala, galera, beleza? Tudo bem com todo mundo? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de preposição, dando continuidade aí à nossa aula na parte de morfologia, ok? A preposição é uma classe gramatical que é invariável. O que isso significa, professora? Ela não pode ir para o feminino, não vai para o plural, ela permanece do mesmo jeito sempre, ok? E o que ela é? Ela é invariável e ela serve para ligar, conectar outros termos, outras palavras, estabelecendo uma relação semântica, uma relação de sentido entre elas. Eu gosto sempre de dizer que a preposição é como se ela fosse uma ponte, sabe? Você tem aqui um lugar, outro lugar e a ponte liga essas duas coisas. Só que coisas ela vai ligar? Ela vai ligar sempre palavras, ok? Então, preposição é uma palavra invariável que serve para ligar outras palavras. Beleza? Vamos lá. Que tipo de preposição a gente tem? As essenciais, gente, são aquelas que são um grupinho de palavras que em qualquer situação elas vão ser preposições, elas eternamente são preposições. Alguns professores, provavelmente na vida estudantil de vocês, passou alguma musiquinha para você gravar as preposições. Eu aprendi também com professores, não vou passar essa vergonha aqui de cantar a música, mas elas são a, ante, após, até, com, contra, per. Grava o per que depois eu vou falar sobre ela, ok? De, desde, em, entre, por, para, perante, sem, sob, trás. Cada um gravou numa ordem, não tem problema. O importante é vocês lembrarem quais são as preposições essenciais, porque toda vez que elas aparecem, elas vão ser consideradas preposição. Qual a relevância das preposições, professora? Para que eu tenho que lembrar isso? Por muitas razões, mas uma delas é lá na sintaxe, quando a gente for estudar isso, é muito importante você lembrar que alguns elementos obrigatoriamente têm preposição, por exemplo, complemento nominal, objeto indireto, agente da passiva, alguns adjuntos adnominais. Também é relevante a gente lembrar das preposições por causa de um conteúdo que a gente também vai estudar ainda, que é a regência, que é a exigência da presença ou não da preposição com alguns termos. Quando esses termos são nomes, a gente chama de regência nominal. Quando esses termos são verbos, a gente chama de regência verbal. Então, as preposições são palavras muito importantes no nosso dia a dia, no uso da língua portuguesa, ok? Professora, eu tenho que gravar todas? Cara, na boa, é bom. É bom saber todas. Mas quais aparecem mais? Vamos lá. Dessas que estão aqui, a preposição a gente usa muito. Até, com, o per, daqui a pouco eu vou falar, de, em, por e para. Essas são as que aparecem mais na hora da gente classificar alguns termos ou morfologicamente ou sintaticamente, ok? Então vamos lá, vamos falar só da per antes da gente seguir. Professora, eu não uso per. Diretamente a gente não usa, porque no português a gente trocou o per, lá do latim, pelo por. Então eu posso dizer que per e por é a mesma coisa? Pode. Só que na estrutura que a gente tem, por exemplo, a preposição pelo, vai ser a junção da preposição per mais o artigo o. No Brasil, quais expressões que a gente vai ver que tem a palavra per? Expressões latinas, tipo renda per capita, que é por cabeça. Ou quando a gente diz não, quando a gente lê no outdoor, na rua, quando a gente vê placas de motéis, por exemplo, a gente vai ver lá, X reais per noite. É o mesmo que por noite. Então, são casos que a gente vai ter a presença da preposição per, mas no geral a gente usa a junção dela com o artigo para formar a preposição pelo, beleza? Falando nisso, vamos aos outros tipos de preposição que não são essenciais. A gente tem as preposições acidentais, que são, o nome dela já diz, ela é um acidente, ela não é uma preposição sempre, mas em alguns momentos ela atua como preposição. Aí o que a gente tem que lembrar?
Ah, como é que eu vou saber se ela é ou não preposição? É só você lembrar. Tá ligando dois termos, estabelecendo uma relação entre eles? Sim, então é uma preposição. Beleza? Eu botei alguns exemplos para vocês, só alguns. Mediante, se não, consoante, exceto, durante, etc. Ok? Tá. Só que tem só esses dois tipos de preposições? Não. A gente também pode criar outras preposições. Como? Com dois processos que a gente chama de combinação e contração. Eu costumo dizer o seguinte: o que é combinação? É quando duas coisas estão de acordo, elas se juntam, combinam e fica tudo bem. É tipo o crush da gente. Aí a gente chega, pá, dá tudo certo, combina. Como que acontece na prática a combinação das preposições? A gente vai pegar uma preposição, vai juntar com uma outra palavra, geralmente são artigos, mas eu até coloquei exemplo de pronome também, a gente junta as duas e não há nenhuma alteração na estrutura da palavra, elas não perdem letra, não acontece nada, não muda. Então vamos lá. Professora, o que é combinação? É juntar uma preposição com uma outra palavra e não alterar a forma de nenhuma delas. Isso é a combinação. Exemplo, a gente tem a preposição a mais o artigo o. Vai gerar a preposição ao. Preposição a mais artigo os. Vai gerar a preposição aos. Ah, professora, peraí. Mas preposição não é invariável? O aos não está no plural? Tá, mas observa aqui que na soma que eu coloquei para vocês, a gente tem a preposição a, que não mudou, só que ela está junto com o artigo os. Então, quem está no plural é o artigo que está dentro dela e não ela. Ok? Isso aqui é muito importante você lembrar. E aqui eu coloquei o último exemplo, a preposição, mais o pronome onde. E a gente forma aonde. Então, juntei os dois. Não mudou nada, eu vou chamar de combinação. Professor, e se eu juntar e mudar? Aí a gente chama de contração. Então, o que é a contração? É um processo que a gente junta uma preposição com uma outra palavra e existe alguma alteração na estrutura no final da nossa soma. Então, ó, quando eu tenho a preposição a mais o artigo a, eu formo o a com crase, sim. Ah, professora, mas continua sendo um a, não mudou. Gente, se fosse na matemática, a mais a seria 2a. Sim, eu sei matemática. Seria 2a. Ou, se fosse só no português, para não mudar a forma, tinha que ser a. Então mudou, houve uma perda, houve uma alteração, porque agora só tem um A. Então isso vai ser contração. Olha outro exemplo, preposição de mais artigo o. Eu formo a preposição do. Se o o tivesse no plural, seria a preposição dos. Preposição per, aqui que eu queria mostrar para vocês, mas artigo o não é pero, é pelo. Preposição em, mais artigo as, nas. Então, aquelas preposições lá das essenciais que eu destaquei como mais relevantes, também tem que entrar essas quatro aqui, porque elas aparecem muito nas provas de tudo quanto é concurso. Seja Enem não, né? Porque Enem não cobra gramática assim mais. Mas para escrever na redação a gente tem que saber. Mas concursos públicos, provas de colégio, provas para Instituto Federal, escolas militares, qualquer tipo de prova que caia gramática, essas são as preposições que mais vão aparecer, ok? Tá tranquilo, né? É fácil. Locução, a gente já falou de locução algumas vezes. O que é uma locução? É um conjunto de palavras que trabalha junto para exercer a função de uma classe gramatical só, de uma palavra só. Se é uma locução prepositiva, ela vai exercer a função de preposição, que é ligar termos, ok? Ligar palavras. Então, ó, a gente vai ter na locução prepositiva, sempre a última palavrinha vai ser uma preposição, tá? As principais locuções prepositivas, eu coloquei uma listinha, mas tem todas? Não, só as principais. Então, ó, abaixo de, acerca de, acima de, antes de, ao invés de, ao lado de, apesar de, através de acordo com, debaixo de, depois de, em frente de, etc. São algumas das principais locuções prepositivas que a gente tem. Tá dando para entender, gente? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Sacanagem, péssimo, né, gente? Tô ligado. E, por fim,
Façam os exercícios sobre o assunto, busquem na internet, caso você já tenha feito todas das suas apostilas, livro, material didático, e mande as dúvidas para mim através do meu e-mail ou através do meu Instagram profissional. Lembrando que lá no Instagram todo dia tem dica de português, ok? Beijo, galera. Fica com Deus, com Jah, com Jeová, com Alá. Para quem não acredita, fiquem com o universo, com a ciência. Fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em casa e estudem bastante, tá bom? Um beijo. É nóis. Daqui a pouco eu volto.